Tem momentos em que a pessoa olha para a própria história e sente um peso difícil de explicar. É como se o passado falasse mais alto do que a esperança. Como se os erros antigos, as escolhas erradas, as feridas, as perdas, as quedas e até as palavras que um dia ouviu sobre si mesma ainda estivessem ali, sussurrando ao coração: você não mudou. Você nunca vai ser diferente. Deus pode até abençoar outras pessoas, mas você foi longe demais. E talvez hoje seja exatamente assim que você esteja se sentindo. Talvez você sorria por fora, continue sua rotina, converse com as pessoas, faça o que precisa ser feito, mas por dentro carregue marcas profundas. Talvez exista uma culpa que você nunca contou para ninguém. Talvez exista uma lembrança que ainda te prende. Talvez exista uma versão antiga de você que insiste em voltar à sua mente, fazendo você acreditar que o seu passado é a sua identidade. Mas eu quero te dizer, com todo o amor e com toda a verdade da palavra de Deus, isso não é verdade. Você não é o seu passado, e não é por causa da sua força. Não é porque você conseguiu se reconstruir sozinho, não é porque o tempo curou tudo. Você não é o seu passado porque Jesus entrou na sua história. Você não é definido pelas páginas antigas quando Deus já começou a escrever um novo capítulo. Você não é a soma dos seus fracassos. Você não é o nome que deram para a sua dor. Você não é o erro que cometeu numa fase escura da vida. Você não é aquilo que tentaram usar para te humilhar. A palavra do Senhor, em 2ª carta aos Coríntios 5:17, declara com uma força tão profunda que pode transformar o interior de qualquer pessoa. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Não uma parte, não só o que está visível, não somente o comportamento externo. Deus fala de nova criatura. Deus fala de nova identidade. Deus fala de transformação real. Talvez você tenha chegado até esta mensagem cansado de lutar contra pensamentos ruins, cansado de tentar esquecer aquilo que machucou, cansado de orar e, às vezes, sentir que continua travando as mesmas batalhas. Talvez você ame a Deus, mas ainda se sinta preso a memórias dolorosas. Talvez você creia em Jesus, mas em alguns dias ainda se sinta indigno de levantar a cabeça. Há pessoas que carregam culpas por decisões que tomaram anos atrás. Há outras que sofrem porque foram feridas, abandonadas, rejeitadas, traídas. Há quem esteja vivendo um cansaço espiritual tão grande que até para orar parece faltar força. Há quem sorria no culto, mas chore sozinho no quarto. Há quem se sinta distante de Deus, não porque Deus se afastou, mas porque a vergonha construiu muros dentro da alma. E Deus conhece tudo isso. Ele conhece as lágrimas que ninguém viu. Ele conhece as crises silenciosas. Ele conhece a batalha dentro da mente. Ele conhece o peso que você carrega quando lembra do que viveu. Ele conhece as noites em que você tentou dormir, mas sua própria consciência te acusava. Ele conhece aquele sentimento de insuficiência que te faz pensar que nunca será bom o bastante. E é justamente por conhecer profundamente a sua dor que o Senhor te chama para perto. Deus não te chama porque você está perfeito. Deus te chama porque Ele sabe que sem a presença dEle você não consegue continuar. Jesus não morreu por pessoas impecáveis. Ele morreu por pessoas feridas, pecadoras, cansadas e necessitadas de redenção. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele veio curar os quebrantados de coração. Ele veio libertar os cativos. Ele veio anunciar que existe vida nova, até para quem já havia desistido de si mesmo. Quando a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, isso significa muito mais do que frequentar um lugar, ouvir uma mensagem ou ter uma religião. Estar em Cristo é viver unido a Ele, é entregar o coração a Ele, é permitir que a cruz tenha a última palavra sobre a sua história.
é reconhecer que a sua identidade não vem mais do pecado, nem da culpa, nem da dor, nem do trauma, nem dos rótulos humanos. Sua identidade agora vem de Jesus. E isso muda tudo, porque quando alguém está em Cristo, essa pessoa não é apenas melhorada, ela é transformada. Deus não faz um pequeno reparo na alma. Deus opera um milagre interior. Ele restaura o que parecia irrecuperável. Ele dá sentido ao que parecia perdido. Ele toca feridas que remédios humanos não alcançam. Ele limpa a culpa que nenhuma justificativa consegue apagar. É importante entender isso no mais profundo do coração. O inimigo quer manter você preso à versão antiga que Deus já decidiu perdoar e transformar. O acusador sempre tentará te lembrar de quem você foi, mas o Espírito Santo te lembra de quem você está se tornando em Cristo. O acusador aponta para a lama, Jesus aponta para a cruz. O acusador diz: olha o que você fez. Jesus diz: olha o que eu fiz por você. O acusador diz: você não merece. Jesus diz: foi pela graça. O acusador diz: seu passado te condena. Jesus diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E que palavra poderosa é essa? Nenhuma condenação. Não é uma condenação menor, não é uma condenação reduzida, é nenhuma condenação. Isso significa que, quando o Senhor te perdoa, Ele não te recebe com reservas. Ele não te aceita pela metade. Ele não te mantém à distância para te lembrar constantemente do que você fez. Quando Deus perdoa, Ele também restaura. Quando Deus lava, Ele limpa de verdade. Quando Deus chama alguém de filho, Ele não chama com vergonha, mas com amor. Olhe para a vida de personagens bíblicos e você vai perceber uma verdade linda. Deus nunca limitou o futuro de alguém ao seu passado. Moisés teve um passado marcado por erro e fuga, mas Deus o chamou para libertar um povo. Davi teve falhas sérias, mas quando se quebrantou diante do Senhor, encontrou perdão e misericórdia. Pedro negou Jesus em um dos momentos mais dolorosos e, mesmo assim, foi restaurado pelo próprio Cristo e se tornou instrumento poderoso nas mãos de Deus. Paulo perseguiu a igreja, mas depois de ser alcançado por Jesus, tornou-se um dos maiores pregadores do Evangelho. Perceba isso. Deus não ignora o pecado, mas também não reduz uma vida ao pecado. Deus trata, confronta, perdoa, transforma e redireciona. O Senhor não chama o erro de acerto, mas Ele também não decreta que o erro será o fim da sua história. Em Jesus, existe arrependimento verdadeiro, existe nova chance, existe recomeço. Pedro é um exemplo que toca profundamente o coração. Ele prometeu fidelidade a Jesus, mas na hora da pressão, negou o Mestre 3 vezes. Imagine a dor que esse homem sentiu, imagine a culpa, imagine a vergonha. Pedro sabia quem Jesus era. Pedro andou com ele. Pedro ouviu suas palavras. Mesmo assim, falhou. E quantas pessoas hoje se veem assim? Eu sabia, eu conhecia, eu já tinha vivido coisas com Deus e ainda assim eu caí. Mas a história de Pedro não terminou na negação. Depois da ressurreição, Jesus não foi ao encontro de Pedro para destruí-lo com culpa. Foi para restaurá-lo com amor. Jesus perguntou: tu me amas? E a cada resposta, Jesus devolvia propósito: apacenta as minhas ovelhas. Isso é poderoso demais. O mesmo Pedro que chorou amargamente foi o Pedro que depois pregou com ousadia. O mesmo homem que caiu foi o homem que se levantou pela graça. Isso mostra que uma queda não precisa definir um destino quando existe arrependimento e encontro verdadeiro com Cristo. Talvez a sua dor nem seja por algo que você fez, mas por algo que fizeram com você. Talvez o seu passado tenha marcas de abandono, de humilhação, de rejeição, de palavras duras, de traumas familiares, de decepções que ainda te machucam. E mesmo nesses casos, a mensagem continua sendo a mesma:
Você não é o seu passado. Você não é o abandono que sofreu. Você não é a rejeição que experimentou. Você não é a maldade que lançaram contra a sua vida. Você não é a dor que tentaram transformar em identidade. Em Cristo existe cura interior. O Senhor não apenas perdoa pecados, Ele também sara feridas. Jesus entra nos lugares quebrados da alma. Ele visita memórias dolorosas sem te destruir. Ele toca o coração com ternura. Ele pega pedaços espalhados e começa uma obra silenciosa, profunda e verdadeira de restauração. Talvez essa cura não aconteça de uma vez no ritmo que você imaginava. Há processos que Deus faz em etapas. Há feridas que vão sendo tratadas enquanto você caminha com Ele. Mas não confunda processo com abandono. Só porque você ainda sente dor, não significa que Deus não esteja operando. Só porque ainda existem lembranças, não significa que você continua preso. O Senhor trabalha em camadas profundas. Às vezes, Ele está te curando de dentro para fora. Às vezes, Ele está reconstruindo sua identidade enquanto você aprende a confiar novamente. Às vezes, o milagre já começou, mesmo que você ainda não consiga enxergar tudo. Jesus olhava para pessoas que a sociedade definia pelo passado e oferecia algo maior. A mulher samaritana era lembrada por sua história difícil, por seus relacionamentos quebrados, por sua sede interior. Mas quando Jesus se encontrou com ela, não a tratou apenas com julgamento. Ele revelou a verdade, sim, mas também ofereceu água viva. E aquela mulher, que talvez muitos olhassem com desprezo, saiu dali transformada e se tornou uma anunciadora daquilo que Cristo havia feito. A mulher, pega em adultério, foi arrastada para a condenação pública, exposta, envergonhada diante de todos. Mas Jesus se colocou ali no meio da acusação e disse: "Quem dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra." E depois, olhando para ela, disse: "Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais." Veja a beleza do coração de Jesus. Ele não apoia o pecado, mas também não destrói a pessoa arrependida. Ele fala a verdade com amor. Ele oferece perdão com direção. Ele levanta com santidade. É isso que o Senhor faz com quem se rende de verdade. Ele não apenas diz: "Está tudo bem." Ele diz: "Eu te amo demais para te deixar como está." A graça de Deus não é permissão para continuar no mesmo lugar. É poder para viver uma vida nova. E essa vida nova começa na mente, no coração, nas escolhas, na maneira como você se enxerga, na forma como responde à dor e na confiança de que Deus ainda tem propósito para você. O passado pode ter te ensinado muitas coisas, mas ele não pode governar o seu futuro quando Cristo ocupa o trono da sua vida. Na prática, viver essa verdade exige decisão diária, porque haverá dias em que a mente vai tentar voltar para lugares escuros. Haverá dias em que o inimigo tentará reacender culpas antigas. Haverá dias em que você se lembrará de quem foi e sentirá vontade de desistir. Nesses momentos, você precisa aprender a responder com a palavra. Você precisa lembrar a si mesmo: "Eu estou em Cristo. Eu sou nova criatura. As coisas velhas já passaram." Talvez você precise repetir isso em oração, com lágrimas nos olhos, até que a verdade de Deus seja mais forte do que a voz da acusação. Talvez você precise se afastar de ambientes que alimentam a versão antiga da sua vida. Talvez você precise perdoar pessoas para não continuar carregando correntes emocionais. Talvez você precise voltar a buscar a presença de Deus com sinceridade, mesmo sem sentir nada no começo. Talvez você precise abrir o coração diante do Senhor e dizer: "Pai, eu não quero mais viver preso ao que passou. Me ensina a viver como quem foi alcançado pela Tua graça."
Aplicar essa mensagem no dia a dia significa entregar cada manhã ao Senhor. Significa não tomar decisões baseadas apenas na dor antiga. Significa rejeitar pensamentos que contradizem a palavra. Significa criar o hábito de oração, mesmo que simples. Significa meditar nas Escrituras, porque a mente precisa ser renovada. Significa lembrar que sua casa, sua família, seu trabalho, suas escolhas e sua caminhada com Deus não precisam ser governados por velhas feridas. Você pode quebrar ciclos, você pode responder diferente, você pode amar diferente, você pode escolher a paz em vez da amargura, você pode confiar em Deus mesmo carregando cicatrizes, porque cicatriz não é corrente. Cicatriz é sinal de que houve ferida, mas também de que Deus está sustentando um processo de cura. Talvez você tenha dito para si mesmo muitas vezes: eu estraguei tudo. Mas quando essa frase vier, lembre-se de que Deus é especialista em restaurar aquilo que parecia sem solução. O profeta Joel falou de um Deus que restitui os anos consumidos. Isso revela um Senhor que entra em cenários devastados e ainda faz brotar vida. O inimigo quer te convencer de que você perdeu tempo demais, errou demais, se afastou demais. Mas Deus ainda sabe alcançar pessoas em desertos, em prisões emocionais, em noites escuras e em caminhos interrompidos. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há graça, há recomeço. Enquanto Jesus é Senhor, o passado não tem autorização para ocupar o lugar que pertence à promessa. E aqui existe algo muito profundo. Você não vence o passado fingindo que ele não existiu. Você vence o passado quando ele deixa de ser seu Senhor. Você vence o passado quando confessa, trata, entrega, perdoa, aprende e segue com Jesus. Você vence o passado quando para de construir identidade em cima da dor e começa a construir identidade em cima da palavra. Você vence o passado quando entende que sua história não começa no trauma, nem termina no erro. Sua história está escondida em Cristo. E quando Cristo entra em uma história, até aquilo que foi quebrado pode se tornar testemunho. Talvez hoje Deus esteja te chamando para um lugar de rendição profunda. Não uma emoção passageira, mas uma entrega real. Talvez você precise dizer: Senhor, eu cansei de me definir pelo que aconteceu comigo. Cansei de me punir pelo que já foi levado à cruz. Cansei de carregar sozinho o que só o teu amor pode curar. Eu preciso de ti. Há momentos em que tudo o que a alma precisa é parar de fugir e voltar para os braços do Pai. Porque o Pai não se cansa de receber quem volta. Na parábola do filho pródigo, Jesus mostrou um pai que corre ao encontro do filho que retorna. O filho vinha com culpa, com vergonha, com sensação de indignidade. Ele já estava preparado para se apresentar como alguém sem valor. Mas o pai o recebeu com abraço. Isso mostra o coração de Deus. O Senhor conhece sua miséria, mas também conhece o destino de graça que preparou para você. Quando alguém volta quebrantado, Deus não responde com humilhação. Responde com misericórdia. Quem sabe faz muito tempo que você não ora de verdade. Quem sabe você até fala com Deus, mas sem profundidade, sem entrega, sem sinceridade. Hoje pode ser o dia de voltar. Hoje pode ser o dia de colocar o coração diante do Senhor sem máscaras. Dizer: Jesus, eu preciso da tua cura. Eu preciso da tua presença. Eu preciso que o Senhor quebre as correntes invisíveis. Eu preciso que a tua verdade seja maior do que as minhas lembranças. Eu preciso nascer de novo por dentro. E sabe o que é lindo? Jesus nunca rejeita um coração quebrantado. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Ele recebe, Ele acolhe, Ele transforma. Não deixe o passado roubar a alegria da salvação. Não deixe velhas culpas calarem a sua adoração. Não deixe memórias dolorosas te convencerem de que você nasceu para viver pouco, para sonhar pouco, para crer pouco.
Você pertence a Deus. Você foi alcançado por Jesus. Você está nas mãos daquele que faz novas todas as coisas. E quando Deus fala nova criatura, isso inclui sua mente sendo renovada, seu coração sendo curado, seus passos sendo redirecionados e seu futuro sendo conduzido pelo Espírito Santo. Talvez as pessoas ainda se lembrem de quem você foi. Talvez até te rotulem por histórias antigas, mas não se desespere com isso. Nem todos acompanharão a obra que Deus está fazendo em você. Nem todos entenderão seu processo. Nem todos reconhecerão sua mudança. Mas o mais importante não é o rótulo que os homens mantêm, é a identidade que Deus te dá. O céu não te chama pelo seu fracasso. O céu te chama pelo nome. O céu te chama de filho, de filha, de nova criatura, de alguém alcançado pela graça. Continue caminhando, continue buscando, continue obedecendo, continue se levantando. Quem começou a boa obra em você é fiel para completá-la. Então, hoje, guarde essa verdade no mais fundo da sua alma. Você não é o seu passado. Seu passado pode explicar algumas dores, mas não pode decidir seu destino. Seu passado pode ter deixado marcas, mas não tem poder para apagar o plano de Deus. Seu passado pode ter sido escuro, mas a luz de Cristo é maior. Em Jesus, há perdão para o culpado, cura para o ferido, descanso para o cansado, direção para o perdido e esperança para o coração que quase desistiu. O mesmo Deus que te sustenta hoje continuará cuidando de você amanhã. Ele continua falando no silêncio, continua agindo no invisível, continua fortalecendo os que confiam nele, continua levantando os que pensavam que nunca mais conseguiriam recomeçar. Receba essa mensagem como um abraço do céu sobre a sua vida. Receba essa verdade como uma semente de libertação dentro do seu coração. E quando a voz da acusação vier, responda com fé. Eu não sou o meu passado, eu pertenço a Jesus. Em Cristo, eu sou nova criatura. Que essa palavra te fortaleça, te cure, te renove e te aproxime ainda mais do Senhor. E que, a partir de hoje, você caminhe com mais leveza, mais confiança e mais esperança, sabendo que a graça de Deus é maior do que qualquer capítulo antigo da sua história. Se essa mensagem falou com o seu coração, deixe o seu gostei neste vídeo, porque isso ajuda essa palavra a alcançar mais vidas que também precisam ser lembradas de que em Jesus existe recomeço. Escreva aqui nos comentários uma frase de fé ou o seu testemunho sobre esse tema. Você pode comentar, por exemplo, em Cristo eu sou nova criatura, ou meu passado não define meu futuro. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora no canal Caminhe com Jesus e ative o sino para receber as próximas mensagens. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça e te faça caminhar todos os dias na certeza de que você não é o seu passado, porque em Jesus tudo pode ser feito novo.